Fala galera do YouTube, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje para falar de DC Fandom. Eu vou fazer vários vídeos falando sobre as coisas que aconteceram nesse evento da DC Comics. E para iniciar essa série de vídeos vamos falar sobre o trailer de The Batman, filme estrelado por Robert Pattinson, que vai trazer uma nova visão do Homem-Morcego, vai estrear em outubro de 2021 e pela prévia já é um dos filmes que eu mais aguardo em todos os tempos. Então bora assistir o trailer e comentar todos os detalhes que eu encontrei nessa prévia do novo filme do Homem-Morcego. Então vamos lá, vamos assistir aqui o teaser de The Batman, aqui na página oficial da Warner Pictures Brasil, e vamos ver todos os detalhes. Começa aí mostrando o logo da Warner, também o logo da DC Comics na cor vermelha, uma cor que parece que está bem presente nesse filme. E a primeira cena a gente já vê aqui o Charada, e ele está passando uma fita em uma vítima que ele fez. Essa vítima que é muito importante. Essa aqui deve ser uma das primeiras cenas do filme e vai ser o principal mistério que o Batman vai ter que desvendar nesse primeiro longa. A gente vê mais uma vez aí o visual do Charada e a gente vê que ele escreve No More Lies, chega de mentiras. Um dos temas desse filme deve ser justamente a corrupção, as mentiras que assolam Gotham. A gente já viu isso em várias versões do Batman e deve se manter aqui também. E a gente vai ver mais pra frente que isso pode ter a ver não apenas com a política de Gotham, também com a polícia e com a máfia, que são temas bastante recorrentes em Gotham City. Na sequência do trailer a gente vê a polícia de Gotham, né, o FBI, e também o Gordon chegando à cena do crime. A gente vê vários objetos e um bilhete. A gente vê o primeiro visual do Jeffrey Wright como comissário Gordon, tem o bigodinho clássico, tá perfeito, gostei muito da caracterização. Porém, o Gordon aqui ainda deve ser um detetive de polícia, já que a gente tem um comissário que vai ser um outro personagem que a gente vê mais pra frente no trailer. E aí o Batman chegando na cena do crime, a gente vê que ele está, no primeiro momento, trabalhando junto com a polícia. E aqui uma coisa interessante, nessa cena do crime a gente vê vários jornais com ações do Don Carmine Falcone, que é um dos principais chefes da máfia de Gotham. E aqui os jornais estão sempre falando coisas positivas a respeito dele. Então, provavelmente uma das primeiras vítimas do Charada deve ser o Falcone. Na sequência a gente vê um bilhetinho que é deixado para o Batman, e a gente parando rapidamente vê que tem uma imagem de uma coruja, também uma caveira. Será uma referência à Corte das Corujas, que é um grupo de vilões do Batman que apareceu em várias histórias em quadrinhos? Pode ser aí, quem sabe, que o Charada não faça parte da Corte das Corujas e seja algo que fique revelado talvez no final do filme, para fazer sentido na trilogia como um todo. Fica aí a teoria. E a gente vê que o Charada deixou realmente uma das suas charadas para o Batman. E a charada diz o que o mentiroso faz quando ele está morto. E aí ele dá, aqui está traduzido, né, na versão em português, pelo menos essa parte aqui, a parte da pergunta não está traduzida, mas a outra parte está e diz: não tem ideia? Vamos jogar um jogo, apenas eu e você. E um código secreto aqui, com um possível alfabeto. A gente não sabe ainda se é um alfabeto da vida real, mas algumas pessoas na internet já traduziram como He Lies Still, que pode ser traduzido como ele continua deitado, que seria uma referência ao fato do mentiroso estar morto, né? Então ele está deitado, ou então o fato das mentiras dele continuam, ou seja, mesmo com a morte do mentiroso, as mentiras dele seguem, algo que faria muito sentido no contexto de Gotham City. Então a gente vê realmente que é um convite do Charada para participar desse jogo com Batman, né? Vai ser um embate de duas grandes mentes. Nessa outra imagem a gente vê um jornal lá atrás que fala de uma apreensão de drogas do Maroni, que é o Sal Maroni, que é o grande inimigo do Falcone, que são os dois principais cabeças da máfia de Gotham City. Então a gente vai ter também essa ligação aí. E o Gordon pergunta para o Batman se isso tem algum significado para ele, porque o bilhete está endereçado para o Batman. A gente vê mais uma vez que o Batman está trabalhando junto com a polícia de Gotham nesse momento. Em outro momento a gente já vê uma coletiva de imprensa com o Pete Savage, que vai ser o comissário nesse momento. A gente vê o Gordon também na cena.
E é provavelmente nesse momento que eles vão anunciar a morte do Falcone, e vai ser um baque para a cidade, já que o Falcone vai estar sendo uma figura bem vista à opinião pública de Gotham. E a gente vê, olha só aí, esse visual bem macabro, é o Bruce Wayne, é o Batman. Ele vai estar observando, provavelmente depois que ele sair lá da cena do crime, ele vai estar ainda disfarçado. A gente vê que ele está com a sua motoquinha e ele vai voltando para a Batcaverna. A gente tem o primeiro visual aqui da Batcaverna, que ainda parece um estágio bem inicial, lembrando que esse filme se passará no segundo ano de atuação do Bruce Wayne como Batman. Aí o Alfred fala que o Bruce está se tornando uma celebridade, e a gente vê aqui uma cena em um funeral, provavelmente o funeral do Falcone, e o Batman salvando uma criancinha, o Bruce Wayne na verdade salvando uma criancinha, e a gente vê que tem várias coisas escritas aqui, né, nesse carro. Tem também a foto possivelmente aqui do Falcone e uma pessoa segurando um celular, que levanta algumas questões. Algumas pessoas achavam que o filme poderia se passar nos anos 80, mas tem um celular aí, então já fica essa dúvida. A gente vê que realmente é um funeral pelas flores, pela foto do rapaz, e nesse momento a gente vê mais uma vez que é mais uma mensagem do Charada pro Batman. E aí o Gordon questiona por que o Charada escreve para ele, e a gente vê as primeiras imagens da Mulher Gato. Ela vai estar invadindo aquela primeira cena de crime. Como é que a gente sabe? Aqui pelo visual da janela que aparece também no começo do trailer. E a Mulher Gato, certeza que ela aí ainda com um visual bem inicial, mas tem as pontinhas aí da orelha que fazem referência ao visual da Mulher Gato. O diretor Matt Reeves falou no DC Fandom que os vilões ainda serão no estágio inicial, então a Mulher Gato ainda não deve ser chamada de Mulher Gato no filme. Vai ser uma história de origem também dos vilões, além de ser do próprio Batman. Aí a gente vê aqui uma cena na chuva, provavelmente dois grupos de mafiosos conversando, porque logo depois a gente vê o Colin Farrell interpretando o Pinguim. Ele está bem diferente, foram usadas várias próteses para deixar ele com um rosto diferente. E quem também está nessa cena é o Batman. Então vamos ter vários personagens, a gente vai ver mais pra frente que tem outros personagens nesse momento. A gente vê rapidamente essa gangue que muita gente está associando ao Coringa, pelo fato ali da maquiagem se parecer com o Coringa. A gente vê que tem alguns jovens também junto com essa gangue. E aí essas cenas em vermelho a gente vê umas mãos meio machucadas e o uniforme do Batman. Eu imagino que seja logo depois de o Batman ir combater o crime, e aí ele vai estar bem machucado. Ele deve apanhar um pouco nesse momento, ele tirando o seu uniforme. E aí a gente vê o Batman que, apesar dele trabalhar com a polícia de Gotham, eles terem uma relação aparentemente de amizade, vai ter também esse confronto. E o Gordon confronta o Bruce. E aí a gente vê aí a Mulher Gato de moto também naquela cena da chuva. E olha só, também quem está na cena da chuva é o Pinguim atirando em outras pessoas. Então vamos ter bastante movimentação nessa cena da chuva. Logo em seguida, Batman e Mulher Gato se confrontam na cena do crime lá inicial. Então Batman vai voltar a essa cena do crime e a Mulher Gato vai acabar aparecendo por lá. E a narração do trailer vai trazendo várias charadas, né? Qual é o preço por você fazer vista grossa? Provavelmente é mais uma das charadas que o Edward Nygma vai fazer para o Batman. A gente vê aí o Edward Nygma mais uma vez, e uma explosão naquela cena do funeral. Já vai ser mais à frente, porque o Bruce está vestido como Batman. Então vamos ter uma explosão nessa cena do funeral. Muito interessante ver que o Batman volta realmente para investigar as cenas do crime. A gente vê que é realmente a mesma cena. Olha a fotinha, o carro e alguma coisa explodindo. Então o Batman mostrando esse lado detetive dele. Mais uma vez aí o Charada. A gente sabe que é o Charada principalmente por causa dos característicos óculos que o Edward Nygma usa. Então ele está usando uma máscara, mas é praticamente confirmado que esse é o Charada. E aí a melhor cena do trailer para mim é a cena que a gente vê a gangue confrontando o Batman. E aí olha o que o Batman faz. Ele desce a porrada no capanga ali, no cara da gangue, e diz uma frase icônica, que ele é a vingança, fazendo referência àquela clássica frase do Batman que ele diz que ele é a noite, ele é a vingança, ele é o Batman.
Batmóvel aparecendo aí, bem tunado. A gente vê o Batmóvel também em ação, em uma cena de perseguição ao Pinguim. A gente vê aí o Batman fugindo de uma cena, provavelmente deve ser mais uma vez naquela cena do crime do início do filme, que ele também vai encontrar a Mulher Gato, e aí a polícia já vai estar contra o Batman. De alguma forma a polícia vai se virar contra o Homem-Morcego no decorrer do filme. Aí a gente vendo que o Batman está realmente perseguindo o Pinguim em uma perseguição de carro. E aí provavelmente essa cena é depois que o Batman desce a porrada lá no garoto da gangue, e ele diz que ele é a vingança, e a gangue olha todo assustado para ele. A gente vê surgindo o logo do filme The Batman, mais uma vez aí ressaltando as cores em vermelho, bem interessante isso. E aí a cena final do filme, ele volta para Batcaverna e uma voz diz que ele também faz parte disso. Ele pergunta como ele faz parte disso e que ele verá. E a gente vê o Bruce Wayne aí bem maquiado, né, com os olhos pretos para fazer aquele efeito no capacete do Batman. E eu entendi isso como o Charada falando que o Batman também faz parte das mentiras da cidade e que ele vai perceber que ele também faz parte desse processo corrupto. E o trailer termina com a data 2021 com as interrogações do Charada. Eu achei muito interessante isso. As expectativas para The Batman são as maiores possíveis. Eu gostei muito do que eu vi no trailer e eu estou bastante ansioso. O Robert Pattinson parece estar muito bem no papel. Algumas informações de que o filme foi rodado bem pouco ainda, então tem muita coisa para ainda ser gravada. E ainda assim, esse teaser já conseguiu empolgar, já conseguiu trazer coisas empolgantes mesmo. E a gente vai falar ainda muito mais sobre The Batman aqui no canal. Se você gostou da análise, dá o seu like. Diz aqui embaixo também se você encontrou outros detalhes, outras coisas desse trailer. E é isso aí, galera. Tamo junto e até a próxima. Valeu!